Muito bem, senhores, dando continuidade ao bloco passado, então nós vimos os regimes de pessoal possíveis no direito administrativo. O regime estatutário, o regime seletista e o regime especial com seus consectários jurídicos e lógicos. Vamos ver agora as autarquias, vistos quais são os regimes jurídicos de pessoal. As autarquias poderiam adotar quais deles? Poderia uma autarquia, pergunta de prova oral para delegado, poderia adotar o regime estatutário e o seletista e o especial? Ou seja, haveria uma liberdade para a autarquia escolher? Para que nós entendamos isso, senhores, é importante que a gente conheça aqui um lapso temporal. Então, olha aqui, regime de pessoal. O regime de pessoal da autarquia é o estatutário, a gente vai ver como regra. Importante, porém, atentar-se para as alterações constitucionais ao longo do tempo. O que eu quero dizer com alterações constitucionais ao longo do tempo? Então, se eu pensar aqui numa linha temporal, tomando como marco a Constituição Federal de 88, lá em 88, 5 de 10 de 88, nós tínhamos o artigo 39. No artigo 39 estava aquilo que a doutrina usa chamar de RJU. O que é o RJU? É o chamado Regime Jurídico Único. O que significa isso? O Constituinte de 88 disse o seguinte: União, Estados, Municípios e DF, seu regime autárquico fundacional, ou seja, a administração que eu costumo chamar de administração DAF. O que é a administração pública DAF? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Então a União, suas autarquias e fundações, Estados, autarquias e fundações, municípios, autarquias e fundações, ou seja, administração direta, autárquica e fundacional. Só poderiam contratar pessoal por um único regime de pessoal. E aí se discutia à época se esse único regime de pessoal seria estatutário ou seletista. Ou seja, se em que pese a Constituição ter dito que os entes federativos só poderiam contratar por um único regime de pessoal, se haveria a possibilidade de, dentro deste único regime, o ente federativo escolher entre o estatutário e o seletista. Duas correntes se formaram à época. Uma primeira corrente minoritária dizendo o seguinte: olha, a Constituição, no artigo 39, ela exigia o regime jurídico único, mas isso não é sinônimo de regime estatutário. Então o ente federativo estaria livre para escolher entre o estatutário e o seletista. Algumas poucas vozes defendendo essa tese, porque essa tese, salvo o melhor juízo, está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque ela não prosperou, em que pese alguns municípios, como o município de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, como alguns municípios pontualmente adotaram, ainda que frontalmente contra o entendimento majoritário da doutrina. Porque se o ente federativo for livre para escolher entre estatutário e seletista e escolher o seletista, sendo certo que a Constituição exige que o regime seja único, não podendo coexistir dois regimes, aquele ente federativo que tivesse escolhido o seletista como regime único, ele só poderia contratar servidores pelo regime seletista. E qual é o problema disso? O problema disso é que ele só poderia contratar empregados públicos. Regime seletista contrata trabalho por tempo de serviço. Contrato de trabalho, desculpe, por tempo indeterminado, sim, mas podendo ser dispensado porque não gozaria de estabilidade do artigo 41 da Constituição, porque a estabilidade do artigo 41 da Constituição incide somente para o estatutário, só para o titular de cargo efetivo. E se aquele município elegeu como regime único ou seletista, a qualquer momento o administrador público, o prefeito, por exemplo, poderia dispensá-lo sem justa causa, pagando as verbas indenizatórias trabalhistas. Ou seja, o regime seria seletista, não gozaria de estabilidade no serviço público, porque estabilidade é um conceito jurídico que só incide sobre cargo público. Vide o artigo 41 caput da Constituição. Você não lê lá emprego público, você só lê cargo público. Entretanto, dessa forma, melhor dizendo, o que prevaleceu? Ora, na vigência do regime jurídico único, tem de ser este regime único ou estatutário, porque senão o prefeito contrataria pelo regime seletista um fiscal do ISS, ou seja, funções típicas de Estado passariam a ser exercidas por seletistas. Ele começaria a fiscalizar hipóteses, situações que desagradariam o chefe do executivo dispensaria sem justa causa, porque é contrato de trabalho, não tem garantia da estabilidade. Então, o que firmou a doutrina nesse sentido da jurisprudência do Supremo, que já é de longa data? Na vigência do regime jurídico único, esse regime tem que ser estatutário. Porque o seletista não gosta de estabilidade, que é uma garantia não do cargo, não do agente, e sequer é característica do cargo, porque o cargo é efetivo, a efetividade é do cargo, a estabilidade é do agente, mas é uma garantia da própria sociedade, da própria coletividade. Imagina um delegado de polícia seletista. Eu instaurei um inquérito para apurar um crime praticado pelo governador,
ele me demitiria sem justa causa, me dispensaria, haveria uma rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, por quê? Porque eu estaria investigando o governador. Então, na verdade, disse o Supremo, disseram os autores majoritários, que na vigência do RJU, regime jurídico único, foi colocado na Carta Constitucional pelo artigo 39, obrigando os entes federativos a contratarem por um único regime, mas a Constituição era silente em dizer qual era o regime, e ainda que vozes isoladas defendessem, advogassem a tese do seletista como regime jurídico único, prevaleceu a tese que na vigência do RJU teria que ser o regime estatutário, ok? Só que isso assim foi até 98. O que aconteceu em 98 que mudou esse panorama? Por isso que eu disse aqui, ó, alterações constitucionais ao longo do tempo, sendo possível elencar para fins didáticos 3 momentos. Acabei de ver o primeiro momento. A letra A, promulgação da Constituição Federal, obrigatoriedade do regime jurídico único. Onde é que estava isso? No artigo 39. No segundo momento, emenda constitucional 19. Surgiu então a emenda 19 e a emenda 19 alterou o artigo 39. O que a emenda 19 fez? Ela fez um monte de coisa. Ela é chamada de RAI, Reforma Administrativa do Estado. Mas no que tange ao artigo 39, ela acabou com a obrigatoriedade do RJU. O que significa dizer que ela acabou com a obrigatoriedade do RJU? Significa dizer que a partir de então, os entes federativos, União, Estados, Municípios e DF estariam livres para contratar ora pelo estatutário, ora pelo seletista, porque o regime jurídico único não seria mais obrigatório. Veio a União, por exemplo, e promulgou a Lei 9982 de 2000. 9986, melhor dizendo, de 2000. Essa lei autorizava a União, suas autarquias e fundações a contratarem pessoal pelo regime seletista. Então, a partir de agora, a União, que já tinha a Lei 8.112 em 90, porque a opção da União foi pelo regime estatutário em 90, através da Lei 8.112 em 90, no ano 2000, com a Lei 9986, passa a existir um diploma legal que autoriza a União agora a contratar também pelo regime seletista. De modo que, por exemplo, o Banco Central, uma autarquia federal, poderia contratar um economista do Banco Central pelo regime estatutário ou um economista do Banco Central pelo regime seletista. Coexistiriam o regime estatutário e seletista no mesmo órgão, na mesma entidade de administração pública. Isso seria possível, porque a emenda 19 acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único. Aí uma nova discussão doutrinária surgiu, qual? Bom, agora que ambos podem existir, a pergunta é, eu posso contratar um delegado de Polícia Federal, então, pelo seletista? Eu posso contratar um auditor fiscal da Receita Federal pelo regime seletista? A doutrina e o Supremo continuaram a dizer que não. Por quê? Porque são funções típicas de Estado. E funções típicas de Estado que exercem parcela do poder estatal só poderiam ser contratados, só poderiam estabelecer um vínculo jurídico que se fosse estatutário. Ah, mas um médico da União, tudo bem. Um contador da União, tudo bem. Agora, um juiz federal não poderia, ainda que não seja Lei 8.112, seja Luan. Mas cargos, funções atreladas ao exercício de parcela do poder do Estado continuariam a ser estatutários. Ou então em regime próprio, como por exemplo da magistratura ou do Ministério Público. Agora, o que aconteceu depois daí? Aí em 98, né? 99 foi ajuizado uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIM 2135. Traço 4, informativo 474 do STF. Informativo antigo, mas que até hoje está aí, porque não se alterou de lá para cá. Então note, o que é essa DIN? O que se discutir nessa DIN? Inconstitucionalidade formal da emenda constitucional 19. Mas inconstitucionalidade de toda a emenda? De toda a emenda não. No que ela alterou o artigo 39, ela teria somente tramitado uma vez na Câmara dos Deputados e uma vez no Senado Federal. E o que o Supremo fez? Deu liminar nessa DIN. Dando liminar nessa DIN, suspendeu a eficácia da emenda constitucional que alterou o 39. Se suspendeu a eficácia do texto alterado do artigo 39, gerou um efeito repristinatório do texto originário do 39. E qual era o texto originário do 39? Aquele que estabelecia o regime jurídico único. Isso no dia 5 do 10. No dia 5 do 10. Ou melhor, desculpe, 5 do 10 não. No dia... Foi dia 5 ou foi dia 2 do 8 de 2007. Foi no ano de 2007 que veio essa liminar.
Em 2007, ou seja, senhores, mais de 13 anos atrás, o Supremo deu uma liminar para suspender a eficácia a ADIM foi ajuizada em 99. A liminar só veio em 2007. Em 2007, a liminar suspendeu a eficácia da emenda constitucional 19, que alterou o 39, gerando efeito repristinatório, fazendo ressurgir o texto originário da emenda 19. Ou melhor, desculpe, da Constituição. Qual o texto originário da Constituição? Aquele que estabelecia regime jurídico único. E a partir daí, então, com efeito repristinatório, voltou para o ordenamento jurídico os efeitos da ADIM 2135-4, que prosperam até hoje. Então, nesse prezado momento, pode ser que mude amanhã, mas até o prezado momento, União, Estados e Municípios DF só podem contratar por um único regime de pessoal porque ainda vigora a liminar concedida na ADIM 2135, dizendo que a União, Estados e Municípios DF só podem contratar por um único regime de pessoal, sendo esse o estatutário o que prevalece. Excepcionalmente, bloco passado, eu posso contratar pelo regime especial, na União, Lei 8745 de 93, a Lei do Estado do Rio de Janeiro e outros estados e municípios que tiverem leis próprias sob regime especial. Tudo bem? Tranquilo? Então, senhores, esse é o regime de pessoal das estatais. Então, estatais não. Regime de pessoal estatais nós não vimos ainda. Empresa pública e sociedade governista. Regime de pessoal das autarquias. Regime de pessoal das autarquias. Tranquilo? Dúvidas? Então vamos em frente. Vamos passar para um próximo slide. Eu falava, antes da gente avançar, né? Falava acerca do princípio da obrigatoriedade do cargo público. Então, ao 37, inciso 2, é isso que eu queria falar agora. Nós vimos no bloco passado que lá no regime especial eu não tenho cargo nem emprego, só tenho função. E não tendo nem cargo nem emprego no regime especial, eu posso contratar por processo seletivo simplificado, sendo despiciando da exigência do concurso público. Isso não é inconstitucional. Porque o 37.2 da Constituição, que traz o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Então, se ele perguntar o que é o princípio da obrigatoriedade do concurso público, onde é que ele está na Constituição? Está aqui, ó, 37.2. A investidura em cargo público e em emprego público se dará por concurso público. Note que a Constituição só fala em concurso público para cargo e para emprego. No regime especial, não tem nem cargo, não tem emprego, só tem exercício de função pública. E a Constituição não exigiu concurso público para regime de função pública apenas. Por isso que aquele artigo 3º da 8745/93, por isso que é o artigo 2º da Lei Estadual do Estado do Rio de Janeiro que nós vimos, quando diz é despicienda, não depende de concurso, prescinde de concurso, não é inconstitucional. Não é inconstitucional porque não viola o 37.2. Só que aí eu vou além, por isso eu coloquei esse slide aqui. Se eu fosse examinador numa prova oral, eu perguntaria o seguinte: candidato, essa aqui é a regra para o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Para cargo e emprego não tem a palavra função. Mas eu quero que o senhor me diga uma hipótese na Constituição em que eu só tenha função pública, ou seja, eu não tenho cargo, não tenho emprego, só tenho função, mas o concurso público é obrigatório, ainda que não tenha cargo, não tenha emprego. Porque aí, na verdade, é a exceção da exceção. Vê se percebe isso. Porque qual é a regra? A regra é concurso público. A exceção é se não tiver cargo, não tiver emprego, só tiver função, não tem concurso. Só que tem a exceção da exceção, uma hipótese em que mesmo sem cargo, sem emprego, só função, eu vou ter concurso público, eu volto para a regra. Então, uma hipótese de exceção da exceção. Existe essa possibilidade? Isso tem previsão constitucional para uma situação dessa? Tem. Óbvio, não estaria falando isso tudo aqui se não houvesse. Artigo 236 da Constituição Federal. Se eu não me engano, é o parágrafo 3º, se não for para o 3º, para o 1º. A gente vai ver daqui a pouco, tem um slide ali na frente sobre isso. O que é isso aqui, senhores? É o serviço notarial. Então, o serviço notarial, ou seja, os oficiais de cartórios, cartórios de registros públicos, não são cargos públicos, não são empregos públicos, são apenas exercício de função pública, cuja titularidade é do Estado em sentido amplo, da União, e o Estado vai delegar para um agente público, que vai ser considerado agente público notarial, que vai desempenhar uma função pública delegada. E a Constituição exige que, ainda que não tenha cargo, não tenha emprego,
só tem função, o concurso é obrigatório. E mais do que isso, o concurso é obrigatório sendo este concurso de provas e títulos, que é mais uma exceção. Porque aqui, no princípio da obrigatoriedade do concurso público 37.2 da Constituição, o concurso público é obrigatório, mas concurso público vai ser de provas ou provas e títulos. Lá não. O concurso obrigatoriamente, para a função notarial, tem que ser de provas e títulos. Então é mais uma exceção dentro de um modelo já excepcional. Então olha aqui o 236 da Constituição, coloquei nesse slide aqui, ó. O ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público, primeira exceção, de provas e títulos. Isso aqui já dá uma questão de primeira fase, né? Porque qualquer concurso público para desempenho de cargo e emprego e nas funções onde a Constituição exigir, será concurso público de provas e títulos. Errado. Porque só é concurso público de provas e títulos função notarial. Ora, mas se for concurso para magistratura, tem que ser provas e títulos. Se for concurso para o MP, tem que ser provas e títulos. Porque a Constituição vai trazer uma regra no 37.2, que está aqui, ó. Mas essa regra, que diz que pode ser de provas ou provas e títulos, vai ser excepcionalizada em alguns lugares da Constituição. E um deles é aqui, no artigo 236, que vai dizer o ingresso da atividade notarial de registro depende de concurso. E não é de provas ou provas e títulos, é concurso necessariamente de provas e títulos. Não se permitindo em qualquer serventia, nem que qualquer serventia fique vaga. Aí, olha aqui o que me interessa, acho que eu não botei aqui, 236, você vai olhar, eu esqueci de botar esse slide. Dê uma olhada aí no artigo 236, vê para mim aí se é o parágrafo 3º ou o parágrafo 1º, você vai ver aí na sua casa. Mas independentemente de ter colocado ou não, isso aqui já mata a minha problemática, né? Aqui, ó, parágrafo 3º. Na verdade, eu tô ficando maluco. Eu vou falando tão rápido que eu vou falando aqui pensando em outra coisa. É uma loucura. Então, 2, 3, eu já coloquei o parágrafo 3º. Tô achando que eu tô falando do caput. Já é o parágrafo 3º. É o que me interessa. Então, o ingresso na atividade notarial. O importante é você notar que o registro público, as serventias notariais, não são cargos públicos, não são empregos públicos. É apenas o exercício de função pública, sem cargo e sem emprego, em que a Constituição exige obrigatoriamente concurso público de provas ou provas e títulos. Então eu tenho concurso público de provas e títulos. Tenho certeza que se eu colocar uma questão dessa na prova, muitos candidatos vão errar. Porque a maioria não conhece nem o 37.2, quanto mais o 236, parágrafo 3º, né? Óbvio que vai errar. Então, senhores, mas um candidato bem preparado. Sim, um candidato bem preparado sim, mas quantos são bem preparados de 50 mil inscritos? Vai tirar 500 no máximo. De 5 mil, de 50 mil, você tira 500 que tem chance, estão brigando por alguma coisa. O resto não sabe nem o que está fazendo ali. O resto daquele dia é melhor que tivesse ido à praia, se tivesse feito sol, né? Aí quantas vezes, não, eu vou fazer um concurso não sei aonde, vou viajar, o caralho. Mas você estudou? Não, é só pra ver como é que é. Você não pode ficar maluco, vai ver como é que é. Pega a prova da internet e faz em casa, porra, pra ver como é que é. Vai sair pra lá pra cá do caralho, vai gastar dinheiro não sei o que lá, não sei o que, deve estar com o dinheiro sobrando, né? Então a gente vai vendo a loucura do ser humano, mas cada um na sua também não tem nada a ver com a vida de ninguém. O fato se você quer estar entre os bem preparados, o que eu tenho que fazer, André? É estudar. Mais o quê? Não sei, mais nada. Estudar até estudar e até morrer, porra. Até você não aguentar mais. Vai estudando, uma hora vai. Né? Até 75 para passar, até expulsória. Mas não tem uma fórmula mágica? Não tem, senhores. Não tem fórmula mágica nenhuma. Tem a bunda na cadeira, sentar e abdicar e sofrer e passar pelas frustrações e superar as frustrações e continuar. Dias vão ser mais fáceis, dias vão ser mais difíceis. Procura psicólogo, psiquiatra e vamos que vamos. E assim que vai. Cantar musiquinha, dançar, não sei o que lá, e fórmula mágica, e PDL, não sei o que lá, e pega apostila de não sei o que. Isso eu não conheço, eu não usei isso. Eu usei foi bunda na cadeira mesmo e sofrimento, mais nada. Bom, continuando. Então, vamos em frente. E para finalizar essa parte, né, eu disse que quando nós falamos do princípio da obrigatoriedade do cargo público, 37.2 combinado com 236, cargo e emprego. Não tem a palavra função pública, salvo aqui. Mas aqui é exceção à regra. Só que eu queria que você lembrasse de um outro detalhe. Nesse número 1 aqui, que eu vou chamar de número 1, eu estou falando do princípio da obrigatoriedade do concurso público. Mas eu poderia pensar num outro princípio que está no artigo 37, que é o princípio da
inacumulabilidade do cargo, emprego e função. Princípio da inacumulabilidade. Onde é que está o princípio da inacumulabilidade? Também no artigo 37. Só que agora está no inciso 16 da Constituição. Mas por que você está falando isso agora, André? Para fazer um cotejamento e você amarrar essa ideia na sua cabeça, que quando se tratar de cargo público, princípio da obrigatoriedade do concurso público, eu só tenho a palavra cargo e emprego. Mas quando se tratar do princípio da inacumulabilidade, aí eu vou ter as 3 palavras. Lembra que eu falei? 2 palavras, cargo e emprego, não tem a terceira no 37.2. Se eu continuar nos incisos do 37 e chegar ao inciso 16, vai mudar o princípio. O princípio agora é o princípio da inacumulabilidade. E quando eu falar do princípio da inacumulabilidade, que eu estou falando agora, esse princípio vale para as 3 palavras. Então, na verdade, o que é inacumulável para a Constituição? A regra é a inacumulabilidade. São inacumuláveis cargo, emprego e função pública. Então você não pode, ninguém pode acumular 2 cargos, ou cargo e emprego, ou cargo e função. Não pode acumular 2 funções, ou função com cargo, ou função com emprego. Não pode acumular 2 empregos, emprego com cargo nem emprego com função. Ou seja, não pode combinar absolutamente nada. Essa é a regra. Mas não tem exceção? Tem 7 exceções, que nós vamos ver. Mas as 7 exceções estão na Constituição e olha o nome, são exceções. Porque o princípio é da inacumulabilidade. Mas inacumulabilidade de quê? De cargo, emprego e função. Então eu coloquei um slide aqui sobre isso. Deixa eu ver só onde é que está esse slide. O slide da inacumulabilidade está aqui. Inacumulabilidade de cargo, emprego ou função. 37, inciso 16 da Constituição. No inciso 16 está escrito: é vedada a acumulação remunerada de cargos. Então no 16 você só lê a palavra cargo. Aí você vai ter uma norma de extensão no inciso 17. Então no 16 você só encontra a palavra cargo. A palavra emprego e função está na norma de extensão do 17. A proibição de cumular do 16 estende-se a empregos e funções. E eu acabei de encontrar as 3 palavras: cargo, emprego e função para inacumulabilidade, mas para a investidura, só a palavra cargo e emprego. Já que nós estamos vendo isso, vamos ver quais são as exceções, né? Porque é um ponto a mais da matéria que nós consideramos dada aqui. Então a regra é: eu não posso acumular nada, nem cargo, nem cargo com emprego, nem cargo com função, nem emprego com cargo, nem emprego com emprego, nem emprego com função, nem emprego com função, nem função com cargo, nem função com emprego, nem função com função. Ok? Se eu não posso acumular nada, isso é uma regra absoluta? Não. A Constituição, ela traz uma regra, e estamos cansados de saber que ela pode se excepcionalizar. Eu posso ter uma norma contrária a ela mesma, desde que ambas sejam oriundas do poder constituinte originário, que é ilimitado. André, ela pode se excepcionalizar através de emenda? Não através de emenda não, meu filho, porque aí é inconstitucional. A emenda também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Mas, oriundo do poder constitucional originário, ela pode se excepcionar. E ela se excepcionou na Constituição em 7 hipóteses. Então nós temos 7 exceções ao princípio da inacumulabilidade. 3 delas estão nesse slide aqui. 2 cargos de professor. 2 cargos de professor, professor da UFRJ, professor da UERJ. Está excepcionalizado. Cumula 2 cargos porque a Constituição autoriza. 1 cargo de professor com outro técnico ou um outro científico. Note que a Constituição não é clara no que é técnico, não é clara no que é científico. Aí diz a doutrina do Tribunal de Contas: cargo técnico é aquele cargo de nível médio que precisa de conhecimentos técnicos, como, por exemplo, técnico em contabilidade, técnico em informática. Não é só ter a palavra técnico no nome iuris, como, por exemplo, técnico do TJ. É qualquer nível médio, então não é cargo de natureza técnica. Ou cargo de natureza científica, que exige 3º grau específico numa determinada ciência com previsão para que aquele cargo só pode ser ocupado por aquele que tem aquele tipo de graduação. Então, por exemplo, o cargo de delegado de polícia. Então, se ele perguntasse assim na prova: candidato, o senhor vai ser delegado, vai passar, está na fase oral, está indo bem nas provas que eu sei, e possivelmente vai ser aprovado, né? Deus queira. A palavra tem força. E aí, o senhor quer ser professor também. O senhor poderia fazer um concurso para a UERJ?
sei que o senhor tem doutorado, tem mestrado, e aí o senhor poderia ser professor da UERJ, cargo efetivo de professor adjunto da UERJ e delegado? Se sim, por onde o senhor acumularia isso? Ora, 2 de professor não é, porque é delegado como professor. A linha C também não é, 2 cargos em empregos de profissionais de saúde, não tem nada a ver com profissional de saúde aqui. Esse cúmulo que ele está perguntando na prova oral tem fundamento na linha B, que é um cargo de professor da UERJ com um cargo de delegado, que seria um cargo científico. Mas por que o cargo de delegado é científico? Porque exige conhecimentos de um bacharel em direito, ou seja, 3º grau completo, sendo que a investidura requer que aquela área do conhecimento seja a área na qual o candidato tem formação para ocupar e desempenhar aquelas funções. Mas se fosse, por exemplo, 3º grau superior em qualquer área, aí já disse a PGE do Rio, por exemplo, tem precedentes de julgados anteriores que 3º grau em qualquer área não é científico. Então o cargo, por exemplo, de auditor fiscal da Receita Federal não seria científico. Por que não seria científico? Porque qualquer nível superior. É nível superior em educação física, nível superior em economia, em contabilidade, em biologia. Qualquer nível superior seria científico. Então, entende que para fim de cúmulo não preenche o requisito do científico. O cargo que seria científico seria aquele cargo que exigiria uma formação em uma área do conhecimento específica. Então, tem parecer da PGE do Rio neste sentido, ok? Então, não poderia acumular em qualquer situação. Mas se for um de professor com um técnico nível médio na área técnica, com um científico nível superior com a área de conhecimento específica para a investidura, haveria possibilidade de cúmulo. E o delegado, para acumular com o cargo de professor numa universidade pública, obviamente, senhores, é um detalhe aqui que eu não posso, que você pode confundir, mas o meu amigo é delegado e dá aula numa universidade privada. Não é disso que eu estou falando, senhores. Eu estou falando, universidade privada não é cargo. Universidade privada é um contrato de trabalho, é um empregado, que não é nem empregado público, é um empregado seletista. Ok? Então não é isso que a Constituição está tratando. A Constituição está tratando de cúmulo de cargo, emprego público ou função pública. Universidade privada não é. Ok? Não se amolda aqui. Então essa é a segunda exceção. Terceira exceção, 2 profissionais da área de saúde. Aqui eram 2 profissionais médicos. Com a reforma, emenda 34, mudou e retirou 2 profissionais médicos, emenda 34, e colocou 2 profissionais da área de saúde. Eu já vi questões de prova perguntando como é que era antes da emenda. Qual era a emenda? A emenda 34. Trocou 2 profissionais médicos por 2 profissionais da área de saúde. Porque, obviamente, os dentistas, os enfermeiros começaram a reclamar, né? Porque se o médico pode, por que eu não posso? E aí foi alterada a Constituição nesse sentido. Agora, as profissões têm que ser regulamentadas, né? Não pode ser massoterapia, ou seja, profissões que não tenham regulamentação. Isso aqui está na parte final da linha C. Então, na Constituição, no 37 e no 16, são essas 3 exceções. A 4ª exceção está no artigo 95, parágrafo único. Um cargo de magistrado com um cargo de magistério. Então é possível acumular magistrado, juiz, desembargador, ministro. Ora, o ministro Luiz Fux, por exemplo, o Fux eu não sei, mas o Luiz Roberto Barroso é titular da UERJ. Então como é que ele acumula cargo de ministro, cargo público, vitalício, com o cargo de professor da UERJ? Ele cumula pelo 95, parágrafo único da Constituição, magistrado com magistério. Também é possível 129, 128 da Constituição, parágrafo 4º, se não for o parágrafo 4º, é o parágrafo 5º, inciso 2º, a linha D, eu não coloquei aqui no slide. Você procure aí no seu material. É o 128, se não for o parágrafo 4º, é o parágrafo 5º, inciso 2º, a linha D. Um cargo de membro do Ministério Público, também cargo vitalício, com um cargo de professor, também é possível. 5ª possibilidade, então falei 3 mais 2, 5. 6ª possibilidade é o 38, inciso 3º da Constituição. Um cargo de vereador com um cargo efetivo. Vereador com cargo efetivo. Então o camarada é vereador do município do Rio e auditor fiscal do ISS do município. É possível? É possível acumular cargo de vereador com um cargo efetivo se houver compatibilidade de horário. Eu estou chegando ao final desse bloco e dessa aula. Na próxima aula eu vou voltar a esse tema, voltar falando desse caso do 38, inciso 3º, que é a 6ª modalidade de cúmulo,
Vou falar da 7ª, que envolve o Tribunal de Contas, para a gente fechar essa parte da matéria e entrar em agência executiva e agência reguladora. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço.